mal e negligente. Você sabia que colho aonde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, quando voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem o que tem 10, pois o que tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo das trevas, onde haverá choro e ranger. Não, antes de qualquer coisa, a gente tem que refletir. Uma pergunta: o que você tem feito com o que Deus confiou em suas mãos? Será que você tem sido um servo que está usando o que Deus deu a você para programar o evangelho dele? Ou será que você tem sido um servo negligente que tem enterrado seus talentos como um servo que tinha um talento que enterrou e não entregou nada mais a Deus? O Espírito Santo foi ministrando no meu coração e ele fez pensar o que tem passado em nossa mente, que tem nos feito paralisar e não agir, não usar aquilo que Deus deu em nossas mãos. Infelizmente, o que nós temos feito é deixar em segundo plano os planos do Senhor para nós e a responsabilidade que Ele nos confiou. Nós estamos mais preocupados com os nossos afazeres, com os nossos sonhos, nossos almejos. Nós queremos uma casa, nós queremos uma família, nós queremos entrar numa faculdade, ter um bom emprego, receber um bom salário. Mas isso tem que tomar lugar que deveria ser apenas de Cristo, somente dele. E isso tem se tornado nosso Senhor. Isso tem se tornado nosso Deus. Ou talvez o nosso pensamento seja outro. Nós pensamos que nós somos pequenos demais, pecadores demais, que nós não somos merecedores de estar onde Deus nos colocou para estar, ou fazer aquilo que o Senhor nos confiou. Mas nós precisamos lembrar que sim, de fato, nós somos pecadores, nós somos pequenos, mas o nosso Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele enviou o seu Filho unigênito para nos perdoar de todo pecado e nos redimir. Ele é grande, Ele é poderoso e Ele é capaz de nos capacitar para fazer a obra dEle. Se a obra é dEle, Ele faz da forma que Ele quiser, no tempo que Ele quiser e através de quem Ele quiser. Você é pequeno demais, Ele diz. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Devemos deixar de lado essas desculpas que o inimigo tem colocado em nossa mente, de que nós não vamos conseguir, que nós somos pequenos demais, e reconhecer a soberania do Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é grande. Se nós acreditamos que Ele pode fazer o possível impossível, por que nós não confiamos que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu a nós, que Ele confiou a nós? Ele é poderoso, Ele é grande. Se Ele deu algo em suas mãos, confie, porque Ele vai trabalhar através de você. Nós tivemos diversos exemplos de pessoas que foram usadas por Deus, que eram pequenos, mas que foram levantados pelo Senhor, que tinham falhas, que tinham seus defeitos, mas foi levantado pelo Senhor. Um grande dos exemplos foi Moisés. Moisés ele era improvável, mas ele foi levantado por Deus para salvar o povo de Israel do Egito. Primeiro que ele já nasce num cenário muito complicado, porque há um decreto para que se mate todos os filhos meninos que nascem, mas isso não foi um empecilho para Deus. Ele deu a sabedoria à sua mãe, colocou no cesto, e a gente conhece toda a história, colocou no rio, ele chegou a segunda filha do faraó, que cuidou dele. E aí depois, muitos anos depois, no Monte Horebe, ali no cenário da sarça ardente, Deus o chama, o convida para ele salvar o povo de Israel, chegar até o faraó e pedir a libertação do povo de Israel. E Moisés, tamanha responsabilidade que ele recebe, ele fica temeroso, ele fala: meu Deus, por que eu não mereço, quem eu sou, eu não sei falar, como que eu vou chegar no faraó e falar? Mas isso não foi o que para Deus. Ele preparou Moisés, levantou Moisés, ele levantou Arão ao seu lado para falar justamente sobre ele na sua dificuldade. Nós conhecemos a história de Moisés. Ele tirou o povo de Israel do Egito. Olha o que Deus fez através da vida dele. Ele era testemunho. Primeiro, ele não era apenas ele era testemunho. Segundo, que ele saiu do Egito quando ele matou o homem e queria matar eles. Depois ele volta e mesmo com suas dificuldades, ele é usado e salva o povo de Israel de tamanha dificuldade que ele estava passando. Outro também grande exemplo que nós temos é Paulo. Paulo antes era conhecido como Saulo, ele era conhecido seguidor da igreja de Cristo. Nós conhecemos a história dele. Ele passava na casa dos crentes e prendiam todos tinham temor a Saulo. Mas aí na caminhada para Damasco, Jesus tem um encontro com ele. Ele fica cego e ele se converte a Cristo, que era perseguidor. Ele passa a pregar
pregava o evangelho de Paulo e perseguia. Isso não é religioso. E Deus usou tanto Paulo, quantas cartas maravilhosas que nós temos, que foram inspiradas pelo Espírito Santo, que ele escreveu para nós. Quantos ensinamentos maravilhosos que nós temos aqui. Ele era perseguidor do povo de Deus. E ele passou a pregar o evangelho. Então não diga que a sua dificuldade, que o seu defeito vai te impedir de fazer aquilo que Deus quer. Você fala, não, aleluia. Porque se Deus se fiel para levantar Moisés, para levantar Paulo, para levantar tantos outros, por que ele não pode se fiel para levantar você? Aleluia, Jesus. Deus é fiel, aleluia. A gente também precisa entender que Deus ele não vai dar nada além daquilo que você consiga administrar. Lá no versículo 15 da parábola do presente, né? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um de acordo com a sua capacidade. Nessa parábola, Jesus deixou bem claro que Deus nunca vai te dar aquilo que Ele sabe que você tem capacidade de administrar. Ele conhece a sua capacidade, Ele conhece os seus limites. Então não tema em que, meu Deus, mas isso é grande demais para mim e eu não vou conseguir. Calma, Ele conhece os seus limites. E Ele, mas como eu já disse, Ele é grandioso o suficiente, poderoso o suficiente para te capacitar e lidar com a minha realidade. Você não vai olhar para as suas falhas, mesmo que você seja falho demais, pequeno demais, confie no Senhor, confie no poder dele. Ele é grande demais, você não confiar que ele é capaz de fazer isso é de certa forma limitar o poder de Deus sobre a sua vida. Não limite o poder de Deus sobre a sua vida, porque ele sabe que ele pode fazer através de você, ele conhece os seus defeitos e a sua capacidade. Então ele vai agir através da sua vida. E muitas vezes também surgem comparações. A gente começa a se comparar, por que Deus confiou isso àquela pessoa tão grande, faz tantas coisas através da vida daquela pessoa e faz desse jeito, mas por que não faz comigo? A gente tem que olhar para uma perspectiva que talvez o que Deus deu para aquela pessoa, se ele desse em suas mãos, você não faria conforme a vontade dele. Talvez você deixasse ser levado pela ganância e desviasse do caminho do Senhor. Ele sabe o que é melhor para você, ele